Estamos de volta, segundo bloco do Algo a Mais, hoje o tema Dia Nacional do Livro, mas antes de voltar aqui para o segundo bloco, eu quero falar sobre acessórios, e nós temos como parceira a Yumi Semijoias, e é o seguinte, o diferencial da Yumi é a maleta VIP, ela vai levar até a sua casa uma maleta com acessórios maravilhosos, anel, colar, enfim, tudo aquilo que nós adoramos, né, vestir. Na verdade, hoje eu estou aqui com um colar, não é da Yumi, mas ela tem parecido com esse, enfim. Basta você dizer que você gosta, de repente, de dourado, algumas pessoas gostam da prata. É só você ligar no telefone que está na tela aí, 8102-5333, falar com a Vanessa, e você está entrando na sua casa, de repente, no final de semana, para provar com as roupas, uma maleta VIP, tá bom? Obrigada, Yumi. Um beijo, Vanessa. Já mostrou aqui, né? Muito bem. Demorou, mas nunca é tarde, né, gente? Tarde, mas não falha, né, galera aí de dentro? Então, a gente terminou o primeiro bloco falando aqui sobre o título do livro do Eduardo, Nevralgias. Você estava comentando que teve certo problema. Chegou a ser um problema, não? Eu queria que o título mantive um conto chamado Pedra nos Rins. Veja, professor. Pedra nos Rins. Aí, a revisora objetou dizendo o seguinte, não, olha, não é pedra nos rins. Poderia ser pedras nos rins. E aí eu tripliquei dizendo o seguinte, não, você não fala cânceres nos pulmões. Você não fala, não, mas você não pode ter uma pedra em 2 rins. Eu falei, pois é, mas a palavra pedra é no sentido de doença, você não diz cálculos renais. Você diz, como eu estou com cálculo renal, muito embora você pode ter vários cálculos, mas a doença, ela é singularizada. E aí a revisora falou, não, mas aí você tem que colocar a literalidade. Eu falei, não, mas eu não quero pedras nos rins, porque é difícil falar. Ninguém diz isso. É pedra nos rins. Não é. Eu falei, sabe uma coisa? Não quero polêmica contigo. Vamos colocar nevralgias, porque dói do mesmo jeito. Pronto, e aí mudamos o título. Muito bem. Tá certo, faz uma sentido. Polêmica com a revisora. Faz sentido. Dentro da literatura, e a gente vê isso muito na agência também, tem aquilo que a literatura, em alguns momentos, ela permite que você faça esse tipo de concordância. A música também. Então, o seu livro não é um livro, eu não li, mas deve ser um livro... como que eu vou dizer? Não é técnico. Não, de forma nenhuma. Exatamente. Então, caberia. Eu acho que eu seria menos rigorosa. Exato. Eu seria, talvez, menos rigorosa, porque eu acho que o autor, ele tem essa liberdade de fazer algumas coisas, que isso não ia contra nenhuma regra grave, entendeu? Mas é aquelas coisas, cada um tem a sua visão, né? Eu, por exemplo, sofri bastante até entender que a linguagem literária e a linguagem de propaganda e a linguagem formal são diferentes. São linguagens diferentes. Então, nossa, meninos, aqui você teria que pôr... Vou lhe mandar, eles queriam me matar. Não dá. Como na propaganda você vai usar um pronome desse? Então, eu fui entendendo aos poucos como trabalhar dentro. Mas no começo eu sofri, porque você brigava muito querendo trabalhar exatamente em cima das normas, como você aprendeu. E não é assim que funciona. Então, devagar, você vai entendendo que cada texto é diferente, entendeu? O público-alvo é diferente. Uhum. Então, tem uma frase na propaganda que foi famosa, caiu em vestibular da Caixa. Vem para a Caixa você também. Então, se você for olhar dentro da gramática, está totalmente errado. Mas eles não iam colocar venha para cá, fica horroroso. O imperativo era difícil. Exato. Então, isso acontece muito, você tem que levar em conta. Então, mas é um trabalho muito bom. Eu gosto muito, principalmente isso que você aprende. Você aprende muito, você nunca está preparada para aquele texto totalmente, você tem sempre que buscar, que pesquisar alguma coisa, entendeu? Então agora, é muito bom. A linguagem falada tem uma liberdade muito total, maior. Né, tem. Me empresta, pronto. Na hora que você vai escrever, já veio o tal do empréstimo, né? Você fala, na linguagem falada aceita tudo.
E o Vinícius de Moraes, ele foi uma vez criticado pelo João Cabral de Melo Neto, da academia. E, aliás, essa história de poetinha era péssima, porque isso era uma crítica inicial para ele. Ele não gostava. Pejorativo, será? Ele tomava como pejorativo? Não tomava, não. A crítica era pejorativa. Você é um poeta, e começou bem, então poeta, e depois virou um poetinha menor. Agora, claro, ele foi tão grande que ele assumiu e fez disso uma coisa lúdica, etc. Mas era uma crítica. E o João Cabral, numa poesia dele, ou numa música dele, disse o seguinte, e publicou isso. Se não me engano, foi no JB e tal. Ele publicou assim, eu te amo e lá pelas tantas você. Falou, olha, você está escrevendo errado, etc. E tal. E aí o Vinícius falou, mas vem cá, se eu chegar em casa e falar para minha mulher, eu a amo, eu acho que a brocha na hora vai acabar com a relação. Eu acho que a gente precisa ser fácil, falar como as pessoas. Esse foi o mérito de uma série de movimentos também, de desconstrução, assim como a pintura também, de desconstrução do academicismo. É difícil. Agora, é mais difícil falar fácil e bem do que falar de uma maneira erudita. Não se engane. Posso fazer um parêntese aqui? Eu estava estou preparando um curso e, assim, um curso focado. E quando se trata de um curso focado para a área de advocacia, por exemplo, uma das coisas que hoje eu sei que é importante frisar é que o bom advogado, ele não é bom porque ele fala difícil. Não. Muito pelo contrário, o advogado precisa falar menos difícil, falar uma linguagem que o destinatário dele entenda. E isso é uma coisa, isso é uma briga, porque muitos ainda acham que tem que falar aquelas palavras que ninguém conhece. E falar menos. De preferência, ser mais conciso, né? Mas isso de falar difícil demais para mostrar que sabe muito é um engano. Péssimo. Chato, ninguém entende. A semana passada. Desejo-te uma boa noite. Olha, não gostei, não. Será? Eu te desejo era bem mais simpático, né? Desejo-te. Então, isso é a linguagem de falar. De você saber que você está falando corretamente e ter certeza que seu interlocutor está tirando, tipo assim, falou errado. Claro, comprando mortadela, por exemplo. Eu também. Se você vai me dar, eu quero 200 gramas, todo mundo te olha. Todo mundo da fila olha quando você pede o tal dos 200 gramas de presunto, todo mundo olha e fala, ah, meu Deus, não sabe falar. Que é isso? E eu falo bem grosso. Eu também. Mas com vergonha, assim, não é com vergonha, mas tendo certeza que estão achando que eu falei errado. Sim, que todo mundo em volta está achando que você está falando errado. No livrinho, eu escrevi um conto de 5 parágrafos, chamado A Moda Antiga. E eu peguei todas as expressões, que são expressões áridas, e coloquei nesse conto. Da década de 30, da década de 40, para o leitor olhar e falar, gente, como as pessoas escreviam absolutamente diferente. Então, era o menino loução, fulano era Janota, o cara era Galhardo. São coisas que foram se perdendo. Uma outra coisa, eu acho que bem colocada, fica um charme. Agora, quando você busca a erudição, você carimba na pessoa e fala assim, esse cara é insuportável. Ele é muito chato. Eu tenho horror para o meu aniversário. Você já pensou? Não convide uma pessoa. Eu não vou, obrigada. Não vai, ninguém. E, Rômulo, como gráfica, questão do papel. Hoje, com os tablets, o audiobook, várias coisas aí entrando. Mas, por exemplo, eu sinto falta do papel, eu preciso de pegar. Como é que você tem sentido o mercado gráfico? Aí entra a questão da gráfica e da editora, né? Muita gente pensa que toda gráfica é editora e toda editora é gráfica, tá? Então, tem diferença disso. Nós, por exemplo, começamos como editora para depois nos tornarmos gráfica. E a maioria é gráfica e se torna editora por causa do papel imune. Tá? Por quê? O papel imune é o mesmo papel, se falar papel imune é diferente. Né? Se você pegar um sulfite 75
que você imprime na impressora laser, sulfite que você imprime na máquina offset é a mesma coisa. Só que ele tem um desconto, por ele ser direcionado para livros e periódicos, que são jornais e revistas, e cadernos. Tá? Então, essa é a grande diferença do papel imune. Agora, no que se refere à editora. A editora, ela produz os livros para depois ser impresso. Isso eu estou falando na parte impressa. E agora na parte digital, né? Que a editora faz os livros também para a área digital. E a pós-produção também. E a pós-produção, comercialização e trabalha com a distribuição também. Então, hoje em dia, o que o pessoal fala? Vai acabar a gráfica para livro. Eu acredito que não, tá? Veio-se os audiolivros. Hoje a gente viu, saiu o audiolivro, todo mundo vai querer, a gente já viu que já caiu, tá? Os livros digitais, é interessante? É interessante. Tá se comercializando muito, tá começando a comercializar muito. Só que eu acho que os dois vão trabalhar juntos, os dois vão continuar juntos, tá? Eu trouxe até alguns exemplos aqui, eu não sei se daria para dar uma olhada. Eu tenho uns exemplos aqui, porque a partir do momento que você transforma o livro em digital, a tendência é transformar ele em e-book. O que é o e-book? O e-book é um livro próprio para diversos sistemas de leitura. Hoje nós não temos um sistema de leitura. O pessoal fala, vou diagramar o livro e publicar, gerar um PDF dele, né, que é um arquivo digital, e pronto, está publicado o livro. Só que aí tem a questão dos direitos autorais, da distribuição, da comercialização, tem tudo isso. Então, quando você produz um livro hoje e você quer transformar ele em e-book, o que é o e-book? E-book você consegue com que ele seja lido na maioria dos tablets, dos leitores, dos telefones, tá? Então, você consegue com e-book. Eu tenho um exemplo aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Tá, deixa eu pegar aqui. De uma grande distribuidora mundial, a Amazon. Onde que é aqui? Tá? Então, eu tenho um livro aqui famoso, que é o Guia Politicamente Correto da História do Brasil. Esse livro saiu bastante. Então, eu tenho a possibilidade de colocar ele digital. Tá? Só que, se você for ler a maioria dos comentários, quando você vai pegar ele digital, ele perde a maioria da formatação. Se ele não é transformado em e-book, ele perde a maioria da formatação. Então, você vai ver aqui, aqui eu tenho alguns comentários que ele fala, não consigo achar o rodapé sumiu. Pegar digital que você diz é pegar na internet, não comprar como e-book. Mesmo comprando como e-book, ainda tem-se esses problemas, entendeu? Por quê? Porque não está adaptado para aquele leitor específico, aquele programa específico. Entendeu? Então, eu acredito que é válido, mas os dois ainda vão continuar. Poxa, você quer coisa melhor do que você pegar um livro? Não tem nada melhor. Primeira coisa, você pegar um livro e sentir o cheiro. Sim, a sensação do cheiro do papel. Eu abaixo, às vezes, um livro. Ai, olha que delícia. É novo, movimento, entendeu? Você sentir. Não, e a hora que eu baixo o livro, já aconteceu. Comecei a olhar. Gente, que vontade que dá de imprimir para eu ler, porque eu não gosto de ler. O Caetano dizia que o livro tem um prazer táctil. Com certeza. E é verdade, ele tem um prazer táctil. Você quer grifar alguma coisa, você quer, não é? A nossa antiga maneira, agora eu fico me perguntando com os meus filhos, porque a nossa percepção da realidade é uma percepção real da realidade, entre aspas. É uma percepção palpável da realidade. Então, como nós apreendemos a realidade? Você tem um roteiro escrito na sua mão. Você não tem um tablet, mesmo que tivesse, não é a mesma coisa. Você precisa ter a imediatividade da informação escrita. Eu também, ela também, nós somos cunhados com essa percepção da realidade. E aí eu me pergunto, e uma pessoa que está nascendo agora? O DNA do computador já, parece que eles já têm o DNA. A primeira, como é que vai funcionar a apreensão dela da realidade? Eu acho que aí haverá a transição.
Acho que o livro, a compra indiscriminada de livro vai acabar. Eu acho que a pessoa só vai comprar o livro por extremo prazer. O livro vai ser um objeto de prazer, um objeto de luxo, de conforto, de prazer. E não para formar bibliotecas e bibliotecas como se fazia. Até porque hoje existem papéis de parede que simulam livros perfeitamente. Então não precisa se dar o trabalho de comprar um livro que empoeira e dá trabalho de limpar. Bota o papel de parede, compra se for para ler. Para vocês terem ideia, tem tudo também a questão de logística. Então, por exemplo, eu passei, uns 3 anos atrás, eu estava na Livraria Cultura, em São Paulo, né, que a gente coloca livros lá também. E eles me posicionaram, falou, o máximo que eu posso deixar de livro de vocês aqui é no máximo 5 exemplares e de alguns títulos. Eu falei, mas por que isso? Agora você imagina, nós temos catalogado aqui mais de 2 milhões de livros. Como que nós vamos armazenar e fazer o controle de tudo isso? São muitos títulos. Né? Então por isso que eles fazem a entrega após pedir para a editora. Né? Pede para a editora, dão aquele prazo, 5 a 10 dias para entrega. A gente vai para um breve intervalo, pode ser? Só uma maguinha? Pode estar. Dia Nacional do Livro é o tema de hoje aqui no Algo a Mais, a gente volta rapidinho.